Pronto, gente, estamos gravando, tá? Bom, antes de eu começar, eu vou falar por que que eu decidi fazer a palestra de hoje do jeito que ela foi feita. Eu falei alguns pontos nas últimas duas palestras, tanto sobre magia, alguns pontos sobre sofrimento, alguns pontos sobre alguns mecanismos da magia, alguns pontos falando sobre o iniciado, sobre a postura dele, sobre alguns princípios que ele deve ter e tudo mais. E aí, algumas coisas eu deixei de falar. E eu realmente eu trabalho de uma forma meio não linear, entendeu? Eu vou juntando alguns tópicos e construo uma palestra que às vezes tem tópicos variados, mas de alguma forma eles estão conectados, né? E eu vou continuar nesse sistema não linear porque eu acho que é assim que a gente tem que funcionar, sabe? A gente não pode ser muito quadrado, não. Então eu vou começar com a apresentação aqui. Eu vou agora entrar em alguns conceitos que aparentemente a gente sabe o que significa, mas talvez não tenha abarcado a amplitude desses conceitos. E dentre eles estão o conceito de sagrada arte real e ciências ocultas, que é como que são duas dentre várias formas da gente tratar. Né? Outras pessoas chamam de hermetismo, algumas chamam de hermetismo mais quando está conectado às sociedades secretas ou ordens herméticas, né? Você tem o chamado esoterismo, né? Mas parte do esoterismo já virou exoterismo com X, né? Que é tradição externa, né? E a tradição interna mesmo que a gente tem atualmente, além do livro dos mestres, né? Que os próprios mestres, alguns grandes mestres escreveram, né? É a tradição iniciática, que mantém a compreensão velada, né, desses livros, que por serem livros que tratam de assuntos espirituais, como tudo que trata, né, de coisas relacionadas à espiritualidade, de acordo com a Kabbalah, tem 4 níveis de leitura ou compreensão, né? Então, assim, nas ordens iniciáticas, esses níveis mais metafóricos, retos e secretos, desses assuntos abordados nos livros dos mestres, como Papi, Eliphas Levi, Blavatsky, Arnold Krumheller e outros tantos mestres. Né? Por isso que existem grupos, eu até participo de dois, que tratam de discutir, debater livros, né, de irmãos, né, desses grandes mestres. Né? Então, vamos lá. O outro ponto é sobre a figura do místico e do iniciado. Então, a gente reconheceu aqui, falamos um pouco sobre magia, conceitos de magia, né? Trabalhamos como é que é o processo mágico, né? Falamos sobre uma tipificação da magia de acordo com vários tópicos. Então, a gente vai voltar rapidamente nisso para poder depois chegar nessa questão de quem é a figura do místico, quem é o iniciado, quem é o magista, né? Eu usei esse nome místico e depois iniciado, mas aí a gente pode botar o magista. Se você é da maçonaria, você pode botar o maçom. Se você é martinista, você coloca o martinista, né? Então, assim, o místico, de um modo geral, o mago, né? O Magi.
né? Vou voltar em alguns assuntos relacionados às leis universais e vou abordar rapidamente um assunto que, por incrível que pareça, eu vi controvérsia dentro da maçonaria, da maçonaria regular, especificamente dentro de uma loja de irmãos do GOB, que eu participava, sobre a questão das enfermidades. Então, na palestra passada, a gente falou sobre o sofrimento e as enfermidades, né? E aí eu vou abordar um pouco esse assunto sobre os mestres e a relação deles com enfermidades e sofrimento, de modo geral. Tá? Tá, então, primeiro, vamos pensar no conceito de arte. De um modo geral, tá? Vamos lembrar aqui que a gente faz parte de uma tradição e de uma tradição que é uma tradição iniciática, e a gente falou que a tradição iniciática ela é um reflexo da tradição eterna, né? Que seria, digamos assim, ela como um todo, independente de vias religiosas e tudo mais, né? Então, dentro existem várias tradições iniciáticas que estão dentro, digamos assim, da tradição eterna. Essa tradição eterna é o que? Ela é o próprio reflexo da realidade absoluta e da verdade absoluta, que é o próprio Deus. Isso, caso os irmãos tenham alguma dúvida, eu aconselho vocês estudarem o livro O Cabalion, que é um livro sensacional e que aborda os 7 princípios herméticos, que a gente vai citar aqui passando o básico. Então, como nós fazemos parte da tradição, tradicionalmente, hoje em dia, tá, existem outras definições de arte que não estão necessariamente conectadas à estética e à beleza. Mas, como eu estou falando, nós fazemos parte de uma tradição. Então, tradicionalmente, né, a arte estava conectada com os ideais de estética e de beleza, o ideal do belo. E aqui tem uma frase de Leonardo da Vinci: a lei suprema da arte é a representação do belo. E o que seria uma ciência? Aí aqui eu coloquei essa citação do Under Ed. A ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sintetizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. E a gente vai voltar nesse assunto um pouco mais para frente. Vamos pensar na definição de sagrado. Aqui a gente tem que a definição de sagrado na palavra sagrada arte real é relativo a Deus, a divindade, a ritos, liturgia, religião, culto, que é sacro, santo, que se consagrou, né? Algo digno de grande respeito e veneração. Agora eu botei algumas definições de arte. Aqui a gente tem habilidade, né? Ela é uma coisa consciente, controlada e racional nessa definição, tá? Eu vou apontar outra aqui. Então, é um conjunto de meios e procedimentos, finalidades, práticas ou a produção de objetos. Então, aqui, no caso, arte também é uma técnica. Então, a gente tem que pensar que quando a gente está lidando com a sagrada arte real, a gente tem que pensar que apesar de estar envolvido o lado da estética e da beleza, né, está envolvido também essa questão da técnica. E aqui vem a questão da estética e da beleza, e a importância da atividade criadora, né? Eu não vou entrar muito nisso, depois eu vou disponibilizar, como eu falei para os irmãos, os vídeos, aí os irmãos, se quiserem, dão um pause e leem com mais calma. Eu vou tentar ir nos pontos, né, mais objetivos, essas partes que são mais fáceis de definições, eu vou passar um pouco mais rápido. E aí, qualquer dúvida, a gente vai nas perguntas, eu volto e explico alguma coisa
ficar aí em dúvida entre os irmãos. E o que é real é relativo à realeza, rege. Realeza, aí vem questão do direito hereditário. Eu tenho até um artigo que eu falo sobre direito nobiliárquico, que eu tenho depois, eu vou disponibilizar para os irmãos que se interessam em ordens nobiliárquicas que têm por base igrejas apostólicas clássicas, né, como igrejas ortodoxas, a Igreja Católica Apostólica Romana, etc. E aqui vem outra definição de régio, ligada a soberano, a independente, a domínio. E aqui a gente tem uma pequena definição de ciência, né? Pensando num corpo de conhecimento, esses conhecimentos são sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos ou fatos formulados metódica e racionalmente. Isso é interessante a gente saber, porque a gente tem que ter claro para a gente que as ciências ocultas, ou ciências herméticas, ou o nome que quiser falar, o hermetismo, o ocultismo, é uma ciência. Então, a gente, primeira coisa, quando a gente vai estudar uma ciência, o que a gente tem que aprender? Quais são as leis que regem essa ciência? Quais são os axiomas epistemológicos? Quais são os parâmetros que essa ciência tem? Né? Então, assim, é por isso que eu começo falando sobre esses assuntos. Porque eu acho que é importante a gente ter claro para a gente que existe um método. E os grandes mestres sempre falavam isso. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E a questão de metodologia científica, voltando ao assunto, né, da primeira palestra lá que eu falei sobre uma metodologia magística, né? Então existe método, existe procedimento, existe técnica. Aqui a gente volta naquela primeira frase. Lembra que eu falei que eu ia destrinchar a frase? Então a ciência é um conjunto de conhecimentos racionais. Então o conhecimento racional ele exige um método científico. Entendeu? E ele é constituído por uma série de elementos, como conceitos, hipóteses e definições. Obtidos metodicamente, mais para baixo. A gente falou um pouco de metodologia científica acima, e depois, de acordo com a necessidade, mais para baixo, eu vou voltar nisso. Sintetizados ou verificáveis, lá em cima, certos ou prováveis. Então, toda lei indutiva, ela é meramente provável. Isso é importante, porque teve até um grande filósofo, sociólogo, Popper, que ele se dedicou boa parte da vida a isso, a falar sobre o problema da indução, tá? E ele criou um método, né, de você falsear, né, não só verificar, testar, mas tentar falsificar os procedimentos para ver até que ponto eles são válidos dentro da ciência. Então, eu parto do princípio que todos nós que seguimos as ciências ocultas vamos fazer isso. Então, a gente vai tentar, apesar da gente buscar estudar quais são essas leis, quais são esses pressupostos, a gente vai buscar falsificar esses pressupostos. A gente vai ver, será que é isso mesmo? Vamos ver se funciona. E vamos testar no nosso dia a dia, no nosso processo de evolução espiritual, no nosso processo de ajuda ao próximo, nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades, no nosso trabalho, etc. Aqui vem a questão da verificação. Então, como eu falei, eu ia voltar na questão da falsificação. Objetos de uma mesma natureza. Aqui, eu sublinhei essa parte, porque normalmente cada ciência ela tem uma certa área de abrangência. Então, e dentro dessa área de abrangência da ciência, quando você faz alguma pesquisa, alguma coisa assim, você delimita mais ainda o objeto de estudo que você está tratando. E eu parto do princípio que a gente tem que buscar
também esse método nas ciências ocultas. Então, assim, vamos estudar sobre Cabala. Então, vamos estudar sobre Cabala. Vamos estudar sobre gnosticismo. Vamos estudar sobre gnosticismo. Então, a gente vai depois, né, eu vou dar uma palestra pequena sobre várias áreas menores, né? E depois a gente vai destrinchando áreas por áreas. Então, tradição judaica. Aí, dentro da tradição judaica tem uma série de fatores. Tradição cristã, né? Aí tem a tradição cristã dentro do que a gente conhece como ortodoxia e tem a tradição cristã considerada, digamos assim, heterodoxa, né? Então, tudo isso a gente vai estudando depois. Bom, a definição de oculto eu acho que eu não preciso nem abordar, mas eu gostei muito dessa definição aqui. Essas definições, tá, gente, elas estão disponíveis na internet. Tá? Eu tô usando elas para tratar de assuntos iniciáticos. Então, eu tô usando elas como ponte para falar das coisas que eu estou tratando. Né? Mas facilmente, qualquer uma desses termos, se vocês colocarem lá, foi o que eu fiz. Eu peguei a primeira definição, a definição mais, né, completa e pus. Ocultismo é o conhecimento oculto. No uso comum da língua inglesa, oculto se refere ao conhecimento do paranormal em posição ao conhecimento do mensurável, geralmente referido como ciência. Esse termo é, por vezes, entendido como conhecimento do que destina-se apenas a certas pessoas, ou que deve ser mantido escondido. Mas, para a maioria dos praticantes ocultistas, é simplesmente o estudo de uma realidade espiritual mais profunda, que se estende além da razão pura e das ciências físicas. Os termos esotérico e arcano têm significados muito semelhantes e, por vezes, são intercambiáveis. Bom, aqui eu já botei duas definições. Então, ela também descreve organizações mágicas, ordens secretas, ensinamentos e práticas ministradas. Então, tudo isso está envolvido dentro da área de ciências ocultas. A nossa abordagem, de um modo geral, é uma abordagem que realmente ela é mais iniciática. A gente tem essas palestras, né, mas a gente tem a maior parte do nosso trabalho, é um nosso trabalho voltado, né, para as tradições iniciáticas. Bom, o ocultismo vem como um conjunto vasto de doutrinas provenientes de uma tradição primordial e que se encontraria a origem de todas as religiões e de todas as filosofias, mesmo as que aparentemente delas parecem afastar-se ou contradizê-las. E o homem aqui é retratado como um ser completo e arquetípico, composto não apenas de corpo, mas também de emoção, razão e alma, como divide a Cabala. Tá, isso aqui eu achei muito interessante. Na verdade, isso é até uma lição para todos os praticantes de ocultismo, né? Segundo as tradições que são monoteístas e ocultistas, todas as religiões do mundo são inspiradas numa única fonte sobrenatural. Então, eu sempre vivo falando isso. Só existe uma espiritualidade. O que acontece é que, de acordo com o tempo e o espaço, onde a pessoa está geograficamente, também onde a pessoa está temporalmente, existe toda uma série de conjuntura que cria como se fosse um óculos, entendeu? E a pessoa vê essa realidade através desse óculos pessoal, que é também cultural, que é também social, que é familiar, entendeu? E vários cientistas na área das ciências sociais trataram disso, inclusive Max Weber e Emile Durkheim. O objeto dos estudos ocultistas não são fenômenos sobrenaturais. Aí está uma definição interessante sobre o ocultismo. Na verdade,
o sobrenatural não existe. O que existe é uma ordem desconhecida dos fenômenos. E nisso se assemelham com o ideal das ciências aceitas como oficiais. Então, se você for parar para pensar, isso até é um fator que apresenta uma certa semelhança com algumas posturas de pessoas que dizem, né, não ter fé, né, falar que são ateias, né, porque elas costumam dizer que, na verdade, as religiões elas vão ocupando a tendência com a evolução da ciência, as religiões irem ocupando cada vez um espaço mais inferior na vida das pessoas, mais mínimo, porque a ciência vai começar a explicar cada vez mais coisas que não eram explicadas antes e que antes era atribuído de alguma forma à religião. E isso, de fato, é o que acontece, né? E as ciências ocultas falam isso. Então, você vê textos herméticos que tratam supostamente da época de Hermes Trismegisto, não vamos entrar aqui em detalhes, mas, digamos assim, textos antigos, né? A Tábua de Esmeraldas, e outros textos do Corpus Hermético, né? Que alguns dizem que esses textos foram, na verdade, achados na Idade Média, né? Os pesquisadores mais céticos acreditam que são textos medievais, mas os místicos acreditam que eles podem até ser medievais, mas que eles têm como base textos mais antigos que datam, de fato, de épocas mais remotas. Uma coisa não invalida a outra. Então, na verdade, para o místico tem um certo grau de ceticismo, entendeu? Não é que ele tem que ver para crer, ao contrário, ele sabe que tem que crer para poder ver, entendeu? Porque existem coisas que a ciência atualmente não explica, mas que tem por base fenômenos que ainda não foram descobertos pela ciência. E a magia é isso, tá? A magia nada mais é do que a utilização de princípios de leis. Quanto mais acima você vai, menos leis existem. E essas leis elas vão em cadência aumentando, como numa pirâmide. A base da pirâmide, a pessoa que está unicamente sob a influência da base da pirâmide está sujeita a uma série e uma infinidade de leis. A pessoa que consegue estabelecer certo vínculo com partes mais elevadas da pirâmide acaba ficando sujeito a uma menor quantidade de leis e uma compreensão maior que permite a ela a compreensão de fenômenos que possam fazer com que ela não seja suscetível a determinadas leis que só têm influência mais na base da pirâmide. Muitas vezes o ocultista é referenciado como um mago. Alguns acreditam que esses antigos magos já conheciam a maior parte das descobertas da ciência contemporânea e até além delas, tornando essas descobertas meros achados, como eu acabei de falar. E aí vem uma questão que eu até pensei, será que eu boto esse slide? Porque tem pessoas que talvez não gostem, né? Porque, na verdade, eu tinha um mestre, já faleceu, mas ele costumava dizer que tem o chamado esoterismo e tem a esoterícia. Aí tinha algumas coisas que ele via, eu olhava para ele e falava assim, isso é muito tempo, isso ainda final da década de 90, começo dos anos 2000, não é? Ele morreu, acho que foi em 2005, alguma coisa assim. Mas aí eu falava assim, não, Thales, isso aí é esoterícia. Aí eu, esoterícia, que é isso, né? Aí ele falou isso uma vez, aí outra vez, o que é esoterícia? É a mistura de esoterismo com babaquice. Então ele costumava falar que tem coisas que a gente inventa, entendeu? Que a pessoa, para se sentir mais confortável e etc., do mesmo jeito que ela se adequa a uma religião que mais tem a ver com o que as crenças pessoais dela, ela vai tentar fazer isso nas ciências ocultas. E isso não funciona, porque as leis já existem. Não adianta você tentar inventar. A tradição é a tradição. E ela tem um método, ela tem uma forma, entendeu? E o que acontece é que de tempos em tempos, é por isso que tem graus que você chega, né? Por exemplo, nos graus que tem como base ordens como Golden Dawn, Ordem Rosa Cruz Áurea do Antigo Regime, Astron Argentum, a gente sabe que não é esse o verdadeiro nome da ordem, mas
é assim que a gente pronuncia, né, para quem não iniciou, é, e outras ordens que têm uma estrutura que é mais ou menos assim. Eu vou falar a estrutura de uma delas, tá? Tem algumas diferenças às vezes, né? Zelator, teórico, prático, teóricos, práticos, filósofos. Aí esse seria um primeiro conjunto. Aí depois você entraria no Adeptus Minor, que já é uma outra ordem interna. Seria a chamada verdadeira ordem Rosa Cruz. Adeptus Minor, você refaz os graus da primeira ordem. Então, você é Adeptus Minor Zelatos, Adeptus Minor Teóricos, Adeptus Minor Práticos, Adeptus Minor Filósofos, Adeptus Minor, aí você chega a Adeptus. Passou pelo Zelator, Teórico, Prático, Filósofo, Adeptus Minor, Adeptus. Aí você começa os estudos dentro do grau de Adeptus Minor. Aí tem Adeptus Major, Adeptos Exemplos. Quando você chega no Adeptos Exemplos, um dos seus trabalhos, se você passar em todas as fases, para você ir para uma ordem mais secreta ainda, que é acima, no grau que é conhecido como Magister Temple, uma das coisas que você faz já começar a criar, digamos assim, a sua tradição, né? Com base em ordens dentro de uma estrutura que estariam, obviamente, abaixo da estrutura que você está. Então, relacionadas mais especificamente ao primeiro e ao segundo nível, que são ordens específicas, entendeu? Então, existe um procedimento, né? E aí, quando esse cara vai chegar a Magister Temple, aí depois chega a Magos, aí depois chega a Ipsíssimos, aí ele fala assim, bom, agora eu saio da tradição e eu tenho a minha tradição. Aqui é a minha tradição. Então, eu não mudei a tradição eterna, mas eu fiz algumas adequações para que ela seja, digamos assim, tenha mais a ver com a conjuntura atual, digamos assim. E foi basicamente assim que as verdadeiras ordens iniciáticas foram criadas. É claro que tiveram algumas ordens iniciáticas que foram criadas por irmãos que ainda não tinham chegado no grau que eles teriam que ter chegado para receber essa autorização, né? E aí eu não vou entrar em detalhes, mas é sobre isso que eu queria falar para vocês entenderem que existe de fato um método. Então, o que seria o místico? Vamos pensar, primeiro momento, alguns termos que os nossos irmãos maçons vão gostar muito. É um livre pensador, é um homem de bons costumes, é um homem que crê em um princípio criador e busca conduzir sua existência de acordo com esse princípio. Isso aqui é muito importante. Não adianta só você crer num princípio criador incriado. Tá? Você tem que buscar conduzir sua vida de acordo com esse princípio, né? Senão você não é um verdadeiro místico iniciado. Você está indo contra, digamos assim, esse princípio, que é o princípio criador, que é o bom princípio, automaticamente você vai, porque São Martin fala, para o mau princípio, que é à medida que você vai tendo a ausência do bom princípio. E aí você se torna vítima da fatalidade. Então existe, você tem que conduzir a sua vida, ainda mais você como um místico, ainda mais você como um iniciado, tem que buscar conduzir sua vida de acordo com esse princípio, de acordo com essas leis universais. E aí é por isso que a gente vai tratar, depois que a gente fechar esse assunto, a gente vai tratar aspectos de ética e moral espiritualizada, de ascese moral, que vai ser o tema da nossa próxima palestra. Então, o que é ser místico? Agora, em termos de atitudes. É buscar sempre aprisionar, dominar e transmutar os seus vícios. É buscar sempre desenvolver, aprimorar e praticar as virtudes morais e espirituais. É buscar sempre vencer suas paixões e submeter a sua vontade. Aqui, aos irmãos maçons, acho que alguns vão entender um pouquinho mais que outros irmãos que não são iniciados na tradição maçônica. Tá. Vamos esquecer, tá? Vamos chamar tudo. Como eu falei lá na primeira palestra, quando eu estava tratando da origem do termo magia, né? E vem dessa palavra Magi. Então, o que seria um Magi? Né? Ou um mago.
né? Um esoterista, um místico, um hermetista e por aí vai. Você use a palavra que você se sentir mais confortável. Primeiramente, é um ser de vontade, um homem de desejo. Essa palavra, esse ser de vontade, é um termo mais conectado à gnose, né? E essa palavra de homem de desejo é mais conectada à tradição martinista. É um termo que era usado por Louis-Claude Saint-Martin. Ele fala que nós temos que ser homens de desejo. Que é o quê? Que é um ser de vontade, né? Dono e senhor de seu destino, comandante de sua própria alma. Aqui eu fiz uma paráfrase de uma poesia chamada Invictus, né? Do final da poesia Invictus, né? Do William H. Henley, que quem gostava muito era o Nelson Mandela. Né? Então, sou dono e senhor do meu destino, eu sou o comandante de minha alma. Né? Um amante da estética, da beleza e da perfeição, um enamorado da verdade e da tradição. Por quê? Porque a verdade e a tradição é o que conduz o iniciado à verdade e à realidade absoluta, por meio da ascese moral, que é a purificação da alma pela prática das virtudes espirituais. Aqui é uma definição mais gnóstica, especificamente de São Clemente de Alexandria, tá? Ele é um santo gnóstico e ele falava muito isso, que a verdadeira gnose é um conhecimento intuitivo de Deus que se dá por meio da ascese moral, que é a purificação da alma pela prática das virtudes espirituais. Então, esse conhecimento intuitivo de Deus, esse nosso acesso que a gente quer ter com Deus do nosso coração, com Deus da nossa compreensão, com o nosso Deus interior, com esse faz o que tu queres, ele só é acessado de fato se nós buscarmos viver uma vida de acordo com princípios, né, de uma ética moral espiritualizadas, que são nada mais do que reflexos dessas leis que regem a criação. Aqui eu usei o termo usado em ordens de magia e de alquimia, como eu falei, né, como a Golden Dawn e a Ordem Rosa Cruzada do Antigo Regime, como outras tantas. Ele é um zelator, então ele é um zelador, é uma pessoa que cuida. Ele é um teórico, então ele é um estudioso, ele vai estudar teoria. Ele é um prático, ele é um homem que pratica. Ele é um filósofo, então ele vai aliar a teoria e a prática e vai transcender aquilo. Né? Vai trabalhar em cima daquilo, vai elaborar princípios, vai acrescentar alguma coisa, vai dar uma contribuição de alguma forma. E depois ele é o quê? Um adepto. Né? Do quê? Do verdadeiro conhecimento da sabedoria, que é o quê? Racional, emocional, intuitiva, espiritual e revelada. E essas são as definições, basicamente, de gnose, teosofia e cabalá. É um artífice sempre a lapidar conceitos, hipóteses e definições, para se estabelecer pressupostos universais, utilizando-se de uma metodologia científica oculta, mas acessível ao verdadeiro iniciado, através de técnicas de pesquisa, de modo a falsificar as teorias, filosofias e práticas existentes, através da observação e da verificação do objeto que é a própria espiritualidade. Aqui, o que eu fiz? Essa última definição, então, na verdade, aqui eu fiz 3 definições, né, diferentes numa definição só. Essa última definição, eu procurei conceitos que nós abordamos lá, sobre o que é arte sagrada, arte real, e o que é ciência e o que é oculto. Então, com base em todas aquelas definições que eu usei mais acima, eu vim com essa última definição aí. É um artífice sempre a lapidar conceitos, hipóteses e definições, para estabelecer pressupostos universais, utilizando-se de uma metodologia científica oculta, mas acessível ao verdadeiro iniciado, através de técnicas de pesquisa, de modo a falsificar as teorias, filosofias e práticas existentes através da observação e da verificação do objeto que é a própria espiritualidade. Detalhe, essa palavra falsificar aqui, só para explicar, não é tornar falso, é testar, tá? É testar. É porque eu usei esse termo por causa da explicação que eu dei acima de Popper.
né, da falsificação, a falseação. Acho que chama falsificação mesmo, né? Então, vamos lá. Qual seria o objetivo do Beijai? A evolução e a reintegração. Esse termo reintegração pode ser substituído por outros conceitos, como iluminação, realização, etc. É porque, na verdade, isso seria um processo, né? Você tem inspirações, você tem intuições, inspirações, aí tem um estado mais permanente, que é a iluminação. Acima dele teria o que seria a realização, né? E acima dele seria o processo de reintegração, de reabsorção ao todo, entendeu? Mantido-se a consciência. Mas alguns podem acreditar que são simplesmente sinônimos. Aí vai, né, do irmão aí, da tradição que o irmão segue. Bom, como eu falei, 7 princípios herméticos e leis de Newton. Não vou entrar muito em detalhes com relação a esses princípios, só com relação a alguns que vão estar assinalados aí. Com relação ao princípio da polaridade, isso aqui, gente, vocês encontram, como eu falei, no livro Kybalion. Tá? Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O que isso significa? Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso é uma coisa que, na verdade, quer dizer que se você perceber algum paradoxo, alguma incoerência em determinadas atitudes, em determinadas posturas, etc., você pode ter a certeza que ele é uma meia-verdade de uma outra polaridade, que, na verdade, essas duas polaridades elas podem ser reconciliadas. Entendeu? Então, isso faz parte do princípio da polaridade. Você ter a crença que, na verdade, uma coisa que você não entende, que você acha paradoxal, que você não vê lógica, pode ter muito mais a ver com as suas imperfeições, o seu estado evolutivo, que não chegou a abarcar determinados conhecimentos, determinadas questões, do que necessariamente seja um paradoxo de fato. Né? Princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo que sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. O ritmo é a compensação. Então, a gente vê que o movimento universal é um movimento de equilíbrio, né? É um equilíbrio dinâmico, né? É sempre assim. O ritmo é a compensação, não é estático. Né? Não é um equilíbrio, digamos assim, estático. Não é uma inércia estática, é uma inércia de movimento em que você vai aplicando, você tem que aplicar força para sair da inércia e para poder evoluir, etc. E aí você trabalha com esse princípio do ritmo. Princípio de causa e efeito. Vocês podem prestar atenção que eu não estou citando, eu estou abordando só alguns aspectos desses princípios, tá? Quem quiser mais detalhes, eu aconselho que leia o livro. E tem ele já em audiobook, tem palestras que entram abordadas aí, que você acha no YouTube abordando o livro parte a parte, entendeu? Para quem não tiver tempo ou não quiser ler o livro. Então, o acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém, nada escapa à lei. Então, isso é essencial. Nas tradições do Noveon e em várias outras tradições iniciáticas, principalmente em ordens mais secretas e invisíveis, digamos assim, inexistentes, a gente trabalha o quê? Faz o que tu queres, a verdadeira vontade de Deus do seu coração, de sua compreensão, Deus, seu Deus interior, na verdade, né? Há de ser toda a lei. Amor é a lei, amor sobre vontade, amor impiedoso, ou às vezes as pessoas trocam a palavra impiedoso com uma palavra mais fofinha.
Mas, assim, de um modo geral, seria basicamente isso. Com relação a isso, você está sujeito a só essa lei. Seria, digamos assim, um princípio cósmico como lei maior, entendeu? E aí, abaixo desse princípio, você teria, digamos assim, a gente poderia dizer que a gente teria os sete princípios herméticos, né? Então, assim, pelo menos essa é a minha percepção da espiritualidade, da onde eu pude perceber. E, de fato, faz o que tu queres, todo da lei amor, é a lei amor sob vontade, amor impiedoso. Essa seria, de fato, uma fórmula magística que proporciona a nossa evolução, a nossa transmutação e o nosso processo de iluminação, realização, integração, etc. Né? E isso é bom porque você está sujeito a uma lei, e abaixo dessa lei estaria os sete princípios herméticos. É por isso que eu sempre volto nele, mesmo sabendo que boa parte das pessoas já conhecem sobre eles. Né? Leis de Newton. Eu falei rapidamente sobre as leis de Newton na palestra de metodologia magística. A primeira lei é a lei da inércia. A gente tratou desse ponto. A gente falou o quê? Resumidamente, que a tendência, não só na física, mas a tendência de um modo geral, é a inércia. Se você não aplicar uma força, entendeu? E essa força é que vai te impulsionar a sair da inércia e evoluir espiritualmente. Ao se fazer uma força sobre um objeto, quanto menor a massa, maior a aceleração obtida. Tá. Aqui eu quero chegar num ponto que quem trata muito desse assunto é a Blavatsky. É esse princípio que eu queria tratar. Por que esse princípio? Porque essa lei de Newton, ela seria uma representação na física do porquê que a gente usa a ascese moral, a prática de uma ética, de uma moral espiritualizada, né, com base em virtudes espirituais, transcendentais e etc. Porque, na verdade, o caminho de iluminação, as pessoas pensam que é de subida, né? Mas ele é de descida. Quanto mais você se coloca numa posição de humildade, de resiliência, entendeu? Quanto mais você se percebe a amplitude da criação, né? E aí você sai um pouco da visão que tem um período que você fica fascinado por magia e com essa capacidade de você poder, de até certo aspecto, alterar a realidade, digamos assim, mas depois você passa a ter uma compreensão maior, você percebe que, na verdade, as coisas têm uma razão de ser, entendeu? E que o que você tem que fazer é se tornar menor. E essa lei de Newton fala isso. Por quê? Se você se torna menor, se o seu ego é menor, você evolui mais rápido. Quanto maior é o seu ego, mais difícil vai ser você evoluir, porque você vai ter que aplicar forças que são forças muito mais intensas do que se o seu ego fosse um ego menor. Então, por isso que nas práticas da ascese moral, tem essa questão de você submeter o seu Satã interior ao seu Lúcifer interior. Opa, só um segundo, amigos, aqui uma irmã pediu para entrar. Então, assim, voltando. É por isso que a gente tem essa postura, porque o nosso processo não é só de tomar atitudes que vão nos fazer sair da inércia, então usar uma força, como ao mesmo tempo a nossa atitude tem que ser diminuir nosso ego para que essa força possa impulsionar a gente cada vez mais veloz, entendeu? Então, esse é o processo de evolução espiritual e daí a importância da ascese moral e da prática das virtudes espirituais. E é por isso a importância da maçonaria e dos três graus maçônicos também, onde você vai lapidar o discípulo em aprendiz, que trabalha a pedra bruta, companheiro, que vai trabalhar com a pedra polida, e o mestre, que vai, digamos assim, direcionar e dar, digamos assim, caminho à construção de acordo com o projeto que é de quem?
do grande arquiteto do universo, entendeu? E é por isso que nós adequamos a alguns graus da tradição maçônica dentro do Colégio Adeptorum para, caso alguns irmãos que não tenham os graus maçônicos, a gente poder conceder esses graus para que as pessoas, para que neles sejam impressas essas realidades e ele possa, de maneira legítima e legal, a gente tem como base alguns ritos maçônicos heterodoxos, né? É, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas depois vocês podem checar na palestra sobre o Colégio Adeptorum. Essa palestra eu vou ter que voltar a dar, porque quando eu ministrei a palestra eu não gravei. Então, quando os irmãos quiserem mais informações e mais detalhes sobre o Colégio Adeptorum, se juntar aí umas 5 pessoas, eu dou a palestra de novo e aí eu gravo a palestra para ela ficar gravada aí para todo mundo ter acesso, né? Então tá. A terceira lei é a lei da ação e reação, e aqui a gente já falou sobre isso quando a gente tratou daquele tópico sobre o sofrimento e as enfermidades. E nós falamos sobre o karma, né? Tá. Eu quero falar uma coisa aqui. Na palestra que eu falei sobre metodologia magística, tiveram alguns irmãos que tiveram algumas dúvidas e vieram falar comigo, né? E aí eu falei assim, cara, vou voltar rapidamente nesse assunto, só para as pessoas não terem dúvida, né? Então, uma coisa é você definir a magia quanto à finalidade ou quanto ao seu objetivo. Ela vai ser alta magia ou magia transcendental se o seu objetivo ou se a sua finalidade for, através da magia, evoluir espiritualmente e chegar à reintegração. Ela vai ser baixa magia ou magia prática se o seu objetivo é alterar situações do cotidiano. Isso é objetivo, é quanto ao objetivo. Então, qual é o seu objetivo na hora da prática mágica? Agora tem a intenção. Então, qual é o propósito interior daquela pessoa na hora dela praticar o ato mágico? E aí a gente tem aquelas definições que eu já falei para vocês que é meio complicado entre magia branca, magia negra, magia cinza, magia vermelha e magia verde. Na verdade, as principais seria branca e negra, aí acrescentaram a cinza e depois falaram, ah, magia de amor a gente chama de vermelha, ah, magia de sexo a gente chama de magia sexual a gente chama de verde. Mas a prática, a magia vermelha, ela pode ser branca, negra ou cinza. E a magia verde, ela pode ser branca, negra ou cinza. Então, é importante que se define isso. Agora, eu vou chegar daqui a pouco aonde eu quero. Segura nessa definição aí. Agora, vamos ver quanto às forças invocadas ou evocadas. Então, aqui está. Então, a gente explicou que teurgia tem a ver com anjo, goétia tem a ver com demônio, magia elementar tem a ver com os elementos, magia de gênios tem a ver com gênios, né, que são gênios da natureza, e esses gênios também eles são tipificados dentro dos 4 elementos, mas são de uma ordem superior aos elementais propriamente dito, né? A área da necromancia, que é a comunicação com os espíritos, e a área da magia do caos. Nós já tratamos disso naquela outra palestra. Depois, os irmãos entrando em contato comigo, caso alguém tenha perdido, eu mando essas palestras para vocês depois. É só vocês me passarem o e-mail de vocês. Eu estou prestes a acrescentar elas, mesmo sem editar, no YouTube para os irmãos terem mais facilidade de acesso. Aí depois eu apresento elas de forma editada em cortes menores, né? Então vamos lá. Uma coisa que é importante saber: toda alta magia ou magia transcendental, ela é, por definição,
magia branca. Tá? E a gente vai estudar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Já a baixa magia, como o intuito dela é alterar determinadas situações do cotidiano, ela pode ser tipificada como branca, negra, cinza, e eu nem vou citar as outras duas, porque eu já falei sobre isso, que elas também acabam entrando dentro da branca, negra ou cinza. Tá. E tem a definição. Então, aqui eu acabei de apresentar para vocês, misturado, no mesmo slide, duas definições. Tá? Não, três tipos de definição de tipologia mágica. Então, quanto à intenção da pessoa, quanto ao objetivo da pessoa e quanto às energias que são utilizadas no trabalho. Então, são tipologias diferentes que eu fiz questão de jogar tudo no mesmo slide. Agora eu vou parar rapidamente a apresentação, porque eu vou precisar fazer algumas anotações aqui. Eu quero que os irmãos me acompanhem. Primeira coisa, como é que a gente fala se uma magia é branca, negra ou cinza? São três fatores importantes. E isso eu não falei na outra palestra, porque é um assunto mais. Aquela palestra foi uma palestra em que eu dei as tipologias e não tratei muito em detalhes. Agora eu vou aprofundar. Então, são três pontos principais. O primeiro é a vontade. O segundo ponto é a liberdade. E o terceiro ponto é a ordem. Então, o que vai tipificar a magia como branca, negra ou cinza são esses três fatores. O que que isso significa? Vamos lá, pensem comigo. Se você altera a vontade, ou a liberdade, ou a ordem, já não é mais magia branca. Então, são três fatores. Se você alterar a vontade de alguém, e a gente aprende nos princípios espirituais que a gente segue, no Colégio Adictório, a gente segue, eu coloquei num arquivo só, que eu chamei Livro do Espelho da Alma de Saturno da Era da Luz, o nome completo seria esse, mas o nome curto seria Livro do Espelho da Alma. Então, todo mundo que estuda comigo tem essa tabela. E aí, essa tabela, ele vai dia a dia, no final do dia, fazer uma autoanálise, dentro desses princípios universais que a gente vai tratar na próxima palestra. E nisso a gente aprende que a gente realmente não pode, não é correto você influir na vontade alheia, na verdade, essa vontade está com V maiúsculo, tá? Na liberdade alheia e na ordem natural das coisas. Então, se a prática mágica vai alterar a vontade de alguém, vai de alguma forma cercear sobre algum aspecto a liberdade de alguém, ou de uma maneira mais restrita, vai alterar, e essa é a parte mais complicada, a questão da ordem. A ordem natural das coisas. Até que ponto alterar a ordem natural das coisas caracterizaria uma magia cinza ou caracterizaria uma magia negra? Então a gente já definiu aqui, né? Vamos pegar uma outra aqui e falar então agora sobre o que definiria o que seria a magia negra e a magia cinza. A magia negra e a magia cinza, o que diferencia elas
é a intenção. Então, a sua intenção, de um modo geral, ela pode ser positiva ou negativa. Se a sua intenção é positiva, mas você alterou a vontade, a liberdade e a ordem, você praticou magia cinza. Se você, se sua intenção, aí é que tá. Eu vou aprofundar isso aqui, tá? Eu sei que devem estar surgindo algumas perguntas aí, porque surgem, a gente começa a criar hipóteses, né? E a gente vai trabalhar com essas hipóteses daqui a pouco. Mas, de um modo geral, se a sua intenção é negativa, essa magia é uma magia considerada magia negra. Então, é muito fácil você cair da categoria da magia cinza para magia negra. E se você trabalha de uma forma ou de outra com magia cinza e magia negra, como você altera a ordem, a liberdade e a vontade, que são os principais princípios universais no qual se baseia toda a pirâmide da espiritualidade, com todas as suas leis e regras, lembrem-se do que eu escrevi, do que eu deixei lá em cima. Existem vários níveis de casualidade, mas nada escapa da lei. E é por isso que Eliphas Levi falava: quem faz magia, quem sabe magia é um sábio e quem faz magia é um tolo. Não é que ele não fazia magia, inclusive a gente sabe que ele até, e eu já disse isso aqui na live, tem registros, né, que ele conseguiu fazer um ritual de necromancia e chamar o filósofo Apolônio de Tiana, que é um dos fundadores assim primordiais, né, dentro daquele todo aquele movimento do gnosticismo, movimento neoplatônico e tudo mais. Então, assim, imagina ele ter tido a oportunidade de conversar sobre a espiritualidade com o próprio Apolônio de Tiana. Mas foi um ritual de magia branca. Por quê? Qual era o objetivo dele? Evolução espiritual. Ele queria conhecer sobre a espiritualidade, ele queria transcender, ele queria evoluir. Ué, peraí, Thales, mas ele fez um ritual de necromancia. E necromancia não é mexer com gente que já morreu? Aí é que tá. Gente, a magia, ela é uma ferramenta. De um modo geral, é a sua intenção que vai determinar se essa faca vai ser usada para cortar um pão ou ferir uma pessoa. Você entende? A magia, além de ser uma sagrada arte real, além de ser uma ciência oculta e ter todas aquelas definições, ela também é uma ferramenta. E é por isso que ela deve ser bem utilizada. Por quê? Há vários níveis de casualidade, mas nada escapa da lei. E lembra na aula de metodologia magística que eu falei da lei do 3 e da lei do 7, que determinadas atitudes mágicas e posturas mágicas, elas voltam 3 vezes para você ou 7 vezes para você, do ponto de afetar até a sua sétima geração, como você vê, né, em alguns relatos bíblicos usando interpretações retas e secretas, né, cabalísticas dessas passagens bíblicas. Então, determinadas posturas são penalizadas com maldições, digamos assim, que passam por gerações. Entendeu? Então, assim, por isso a importância do mago ser uma pessoa extremamente consciente. E por isso que eu, particularmente, não trabalho com magia do caos. Porque o Deus, o, não o, eu vou chamar assim, o ser criador incriado, o princípio criador incriado, o pré-pai, que na gnose a gente chama de propator ou bitos, é abismo. Né? Ele, querendo ou não, ele é um Deus de ordem. E aqui vem a questão da importância da ordem. Gente, não importa se você está no Eon de Osíris, no Eon de Ísis ou no Eon de Horus. Não é porque você está na era de Aquário que não existe ordem.
a ordem é um reflexo da própria criação do mundo material e que é um reflexo da criação do mundo espiritual. A gente aprende que o mundo material é um reflexo meio desfocado do que é a realidade espiritual. Entendeu? Então, a gente tem que perceber que se você trabalha com agentes do caos e você vai afetar a ordem, e é por isso que várias pessoas que praticam magia do caos acabam com vários problemas. Inclusive, eu já fui chamado para lidar com alguns, né? E já conheci pessoas, né, que se envolveram com essa magia e depois tiveram problemas de saúde física, problemas de saúde emocionais, de conteúdo mais a nível no plano mental também, sabe? De sensações e tudo mais, afetando todos os corpos. Por quê? Porque você afeta uma regra que é uma regra principal, a ordem. Né? E tem uma frase que é usada até muito dentro do protestantismo, mas que é um reflexo da realidade. Nosso Deus é um Deus de ordem. E a gente vê alguns princípios da física que falam sobre isso, que a gente vai estudar lá para frente em outras palestras. Entendeu? Então a gente vai abordar alguns conceitos, não só agora a gente tratou da física mais tradicional, mas mais para frente a gente trata conceitos da física quântica e faz um paralelo com as ordens secretas e os ensinamentos das ordens iniciáticas. Entendeu? Então conceitos como multiverso, é, é, as várias dimensões que existem, dimensões de realidade, né? Então, a gente parte do princípio, como nós somos cientistas, a gente tenta encaixar de um modo geral, também é um processo simbiótico. Ao mesmo tempo que as ciências ocultas alimentam a física, principalmente quando Isaac Newton, que era um grande iniciado, Maçom Rosa Cruz, etc., chegou e tentou traduzir as leis espirituais, alguns princípios herméticos, em leis que se tornaram base da nova ciência, que foi a física. Entendeu? Hoje em dia a gente trabalha com a questão da física quântica, né? E aí tem algumas regras da física quântica que não se aplicam à física convencional. Mas aí o que, que a gente faz? O mago vai estudar o quê? Qual é o que está de ponta na área da física quântica? Que são as teorias de reintegração da física, né? Que são conhecidas vulgarmente como a teoria de tudo, né? Que seria uma equação que determinasse a criação de tudo, digamos assim, né? Que nós percebemos como, lembra, ordem. Então, vamos lá. Voltando, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas só para vocês entenderem que existem compreensões que a gente vai adaptando e adequando, e ao mesmo tempo que as ordens iniciáticas alimentam algumas descobertas, né? As descobertas da física, elas servem também para readequar o caminho do iniciático, do iniciado dentro da tradição eterna, porque ele percebe que determinadas coisas já foram comprovadas no plano material e através do princípio da correspondência, o que está em cima é análogo com o que está embaixo e o que está embaixo é análogo com o que está em cima, ele vai perceber que essas leis da física que acabaram de ser descobertas, elas têm um reflexo não só na física, na matéria, mas na espiritualidade também. Então, isso é essencial para o nicho. Ele está adequado à metodologia, entendeu? E às novas descobertas, porque isso alimenta também as ciências, as ordens iniciáticas e as ciências ocultas. Voltando ao assunto, eu acabei desviando um pouco, mas é para os irmãos entenderem a importância desse tópico aqui e que como ele extrapola para uma série de outras questões que não vai dar para abordar aqui. Então, vamos lá. Agora eu quero falar de uma outra coisa. Eu quero falar de Goethe. E eu prometo que aí eu saio desse slide. Bom, como eu falei, Goethe é comunicação com demônios. Aí as pessoas pensam, não, comunicação com demônios, então você tem um demônio aqui
né? Então, já é magia negra. Gente, o que vai definir, o que vai tipificar a magia quanto à sua intenção, se ela vai ser negra ou branca, como eu falei aqui, ó, é questão da vontade, da liberdade e da ordem. Então, a magia, você pode trabalhar com demônios fazendo magia branca, ainda mais que a gente tem que pensar, gente, que aqui nós estamos num plano, na verdade, que não é tridimensional, ele é quadridimensional, porque a quarta dimensão é o próprio tempo, isso de acordo com a física. Então, você tem as três dimensões espaciais, mais a quarta dimensão, que seria o tempo. Tá? Quando você trabalha com a espiritualidade, você transcende questões de espaço e tempo. Então, dentro do princípio da polaridade, dentro do princípio que estabelece a existência da dualidade na manifestação da criação no plano material, a gente percebe que você tem um demônio lá que na verdade, o que é um demônio? Qual é a definição teológica de um demônio? É um anjo caído. Ou um anjo sem luz. São essas duas definições, um anjo caído ou um anjo sem luz. É a definição teológica de um demônio. Então, é um anjo, mas é um anjo. Não deixou de ser um anjo. E em algum momento da eternidade, o mago pode captar, é claro que ele chama no caso de evocação, vem o demônio. Aí tem técnicas que seriam de Goetia, que são estudadas depois de adeptos mágicos. Adeptos minor, adeptos mágicos, por aí. Entendeu? Mas essas técnicas de necromancia, de Goetia, você aprende lá na frente. Você começa trabalhando com o quê? Né? Quando você entra na magia. Então, depois de você aprender uma série de coisas, de conhecimentos preliminares, fazer uma série de técnicas, de exercícios, de práticas espirituais, de orações, de invocações, coisa e tal. E aí você chega no momento que você começa a trabalhar com teurgia. Aí você vai trabalhar com anjo. Aí depois você vai trabalhar com outras coisas, entendeu? Né? E por incrível que pareça, o mais complicado, como eu falei na última palestra, são os gênios, porque eles usam a inteligência deles para enganar a gente. Já os anjos e os demônios têm truques para saber conversar com eles. Tem formas deles só dizerem a verdade. Então, agora você tem que entender que na prática mágica, ainda mais quando é uma evocação, você está chamando um ser que estava num momento, em algum lugar na eternidade, no plano espiritual, e você é como se você viesse com uma corda, laçasse ele, puxasse e prendesse ele no triângulo de manifestação. Então, 99,9% das vezes, se você faz isso do nada, sem antes uma preparação, sem antes você trabalhar os arquétipos dessa energia, sem antes você buscar um relacionamento com ele, é o que eu falei em outras palestras. É a mesma coisa de você esbarrar com uma pessoa na rua e falar assim, me dá 30 mil reais. Eu falo, te conheço, cara, por que eu vou te dar alguma coisa? Assim, você nunca trabalhou com a energia, tu já vai pegar, amarrar ela na espiritualidade, puxar para um triângulo de manifestação, entendeu? E obrigar ela, porque ela é obrigada a fazer o que a gente manda. Então, assim, isso seria a técnica tradicional. Aí vem a questão também da intenção, né? Querendo ou não, você está ativo, você está influenciando na liberdade, na vontade e na ordem natural das coisas. Então, tudo isso você vê que tem um balanço e a área da magia, ela fica muito dentro da subjetividade, por mais que a gente tente explicar desse jeito aí que eu estou tipificando para vocês. Então, na verdade, o que eu quero dizer aqui, e eu para dizer para vocês que eu não estou inventando, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, só se eu estou vendo. Esse é o Gran Grimoire do Papa Honório, o Grimório do Papa Honório. Tá? Esse aqui é em espanhol. Eu vou ler para vocês o que ele fala sobre Lúcifer. Tá? Então, o que o Papa Honório fala sobre Lúcifer? Demônio das enfermidades. Ele tem o poder de tornar uma pessoa enferma ou curar.
não só pessoas, como animais. Ele tem as propriedades de ensinar, a capacidade de ensinar sobre plantas curativas e plantas venenosas. Então, como eu disse aqui, você pode, voltando agora para cá, no caso da Goetia, você vai lá e chama Lúcifer. Esse é um exemplo, tá? E o que, que você quer que Lúcifer faça? Você vai falar assim, Lúcifer, eu quero que você cure uma pessoa que está muito doente, que eu amo muito. É claro, você pode procurar uma outra energia, tá? Tem uma equiparação na teologia. Então, tem anjo que faz isso. Pode ter espíritos que fazem isso. Pode ter gênios que fazem isso. Gente, eu estou dando um exemplo, tá? Estou dando um exemplo, só a título didático. Tudo isso aqui, como vocês podem ver, é a título didático. Perdão. Então, você chama o Lúcifer. Ele fala que quer curar uma pessoa. Só que vocês lembram daquela palestra que a gente falou sobre o sofrimento? E a gente vai abordar isso. Eu vou voltar rapidamente nesse ponto ainda. Se der tempo, eu estou vendo que essa palestra não vai dar tempo, porque esse caso aqui, eu estou fazendo questão de explicar com detalhes que, assim, teve gente que realmente não entendeu e acha que isso é criação, né, da minha cabeça. Não é. A tradição, ela é assim. Então, digamos assim, você chama Lúcifer e fala para ele curar uma pessoa. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai curar. Se ele vai curar, automaticamente já não vai ser magia negra. Porque a sua intenção é positiva. Mas pode ser uma magia cinza, ou pode ser uma magia branca. Vai depender do quê? Vai depender de como você elaborar o seu encantamento. O que, que é um encantamento? O encantamento é um conjunto de palavras, uma frase ou um pequeno parágrafo, que é basicamente o que você vai pedir para aquela entidade, seja ela elemental, no caso, etc. Você vai bolar um encantamento, tem todo um método que depois eu vou ensinar também mais para frente, a transformar esse encantamento num sigilo e como fazer trabalhar com sigilos mágicos, né? Que é outra história. Mas, de um modo geral, você chama Lúcifer e você quer curar. Então, você está com uma intenção positiva, não é magia negra. Dependendo de como você trabalhar o seu encantamento, você pode. Você entende que tudo acontece por um propósito? Então, de repente, aquela pessoa está doente, o místico pensa assim: se aquela pessoa está doente, de algum modo, o eu superior dela viu a necessidade dessa doença para apresentar para ela alguma coisa. Perdão, né? Eu estou com um tablet bem aqui na frente, que se ele pisar, vai manchar aqui, vai melar a transparência aqui. Então, voltando ao assunto, você usa para curar. Agora, se você fala o seguinte, a pessoa está doente, então, por algum motivo, por alguma razão, ela tem que, de alguma forma, aprender com essa doença, porque o que, que é essa doença? Essa doença é uma força que, de alguma forma, o universo está aplicando sobre aquela pessoa para que aquela pessoa saia da inércia. Só que para ela sair da inércia, normalmente ela tem que alterar o quê? O ego. Entendeu? Então você tem que reduzir o ego para a força fazer efeito e você conseguir sair da doença e se curar. Então, se você trabalhar de um modo mais, tipo assim, a pessoa está com câncer, está morrendo, não, arranja outra forma de espiritualidade, de ensinar essa pessoa, vamos curar essa pessoa, ela tem que ficar aqui, coisa e tal, é uma magia simples. Agora, se você trabalha de forma que você ative arquétipos que envolvam a pessoa numa esfera do aprendizado pelo amor, de uma conscientização, de uma transmutação, né, através de princípios alquímicos, a gente consegue enviar para essa pessoa energias que vão facilitar ela nesse processo. Consequentemente, ela vai fazer o que era para ela fazer. Se ela vai fazer o que ela era para fazer, você não alterou a ordem, não alterou a liberdade, não alterou a vontade. É uma magia branca. Eu espero que todos os irmãos tenham entendido e que eu nunca mais preciso falar sobre isso, porque eu falei demais sobre esse assunto.
Algum irmão tem alguma dúvida que queira perguntar agora? Tá certo, então vamos lá. Como é que eu faço agora, hein? Para sair daqui. Tá. Gente, eu prometo que eu vou passar rápido por aqui. Esse é o finalzinho da palestra, tá? E eu já vou começar com aqui. Tá. Mestre do passado de suas enfermidades. Eu vou passar aqui rapidinho sobre esses pontos. O que, que a gente falou sobre o sofrimento e as enfermidades na palestra sobre o assunto? Primeiro, que é uma parte normal da vida, é normal e é parte da vida, que pode ser devido a um desequilíbrio entre pensamentos, sentimentos, palavras, ações e meio de vida, e um desequilíbrio entre os corpos. Esse desequilíbrio entre reta visão, retos pensamentos, retos sentimentos, retas palavras, retas ações, reto meio de vida e visões que não são retas, entendeu? Geram de alguma forma o que a gente chama de incoerência e hipocrisia. E isso gera uma reação negativa do universo que faz o quê? Gerar o sofrimento. Então, você se mantém numa inércia, o universo vai gerar um sofrimento para aplicar uma força para que você saia dessa inércia, de uma forma em que, à medida, se você não diminuir o seu ego, o universo vai ter que o quê? Aumentar cada vez mais a força. E é por isso que chegam a casos de enfermidades gravíssimas, como é o caso de câncer e outras enfermidades. Então, assim, a gente tem que entender que, às vezes, e eu não quero definir isso, não pode ser, não quer dizer que seja só isso, tá, gente? Tá? Não quer dizer que seja só isso. Então, existe outro motivo para enfermidades. A gente vai estudar isso falando sobre a enfermidade dos mestres, que são os próximos slides. Mas a gente tem que aprender que a incoerência e a hipocrisia vai gerar uma reação do universo. E o universo, gente, ele age de duas formas. Na verdade, ele age e ele reage. Aí vem a pergunta: como é que o universo age? O universo age, a ação do universo, ela é de acordo com a nossa intenção. Mas essa intenção não é qualquer intenção. É a intenção do nosso Deus. Ai, gente, perdão, perfil do ponto aqui, opa. Nosso Deus interior. E o universo, ele vai reagir de acordo com os nossos pensamentos, opa, pensamentos, sentimentos, palavras, ações, omissões e meio de vida. E esse é o grande motivo do sofrimento. O universo ele vai sempre agir, porque o universo ele não só reage, não. O universo é um ente vivo, a espiritualidade permeia tudo e é um dos aspectos da própria divindade. A parte manifesta da divindade nos planos espiritual, nos vários planos espirituais e no plano material. Então, a ação do universo vai sempre de acordo com a nossa intenção. Enquanto que a reação do universo é sempre de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ações, omissões e meio de vida. O que acontece? Se nós somos incoerentes
e hipócritas. Então, se há uma incoerência entre pensamento, sentimento, palavra, ação, omissão e meio de vida, ou entre tudo isso e a intenção, a nossa reta visão, entendeu? Isso gera o desequilíbrio e as doenças. E qual é os motivos espirituais do sofrimento e das enfermidades? A purificação, a transmutação e a evolução, que nada mais é do que a reintegração. Gente, eu sei que hoje a apresentação está demorando um pouquinho mais. Eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, que eu só vou citar o exemplo de dois iniciados, dois grandes iniciados, e aí tem mais um slide que eu cito rapidamente alguns outros seres que fizeram parte de tradições, etc. Né? Sejam tradições iniciáticas, sejam tradições religiosas, etc. Ai, meu Deus, eu já passei isso aqui, né? Peraí. Então, olha só, acontece de pessoas que são altos iniciados terem enfermidades, claro que acontece. E um dos casos é da Helena Petrovna Blavatsky. Ela tinha uma série de enfermidades. Chegou várias vezes à beira da morte. Escreveu a doutrina secreta praticamente achando que ia morrer e que não ia dar tempo de escrever. Entendeu? Aí chegou numa ocasião que ela estava prestes a morrer, um dos mestres dela apareceu para ela, dando para ela a opção de morrer e se livrar dos tormentos físicos, ou a opção de viver com mais sacrifícios ainda, mas conseguir terminar o seu trabalho. Ela escolheu viver e continuou mais um tempo entre nós, escrevendo outros textos sensacionais, outros trabalhos espetaculares. Eu aconselho muito A Voz do Silêncio, Isis Sem Véu e a própria Doutrina Secreta. Detalhe, versões, se possível, em inglês, ligadas à Sociedade Teosófica que fica no sul da Califórnia, assim, eu esqueci o nome agora da sigla, porque ela tem a base dos textos sem as alterações que foram feitas pelo Ludwig e Anne Besant. Eu acho que tem que ser assim, quando você quer ler Blavatsky, você lê Blavatsky. Aí depois você vai ler Ludwig, depois você vai ler Anne Besant, se você quiser. Entendeu? Mas você pegar um texto que foi alterado por outras pessoas sem você ter conhecimento do texto inicial, sendo que essa é uma grande adepta, uma das mais evoluídas que já passaram por nós, né? É até uma heresia, assim, na minha opinião. Né? Outro é o nosso querido Papi. Aqui tem só alguns exemplos, tá, gente? Do tanto de ordem que o Papi. Inclusive, eu acho que vai dar erro no slide, porque eu fiz a. Eu acho que ele não vai aparecer todo. Ele vai continuar lá embaixo. Ó. Então, deixa para lá. Isso é para vocês verem o tanto de ordem que ele fazia parte. Eu prometo depois botar uma foto desse aí numa outra palestra. Na verdade, tem uma palestra que a gente trata exatamente de Papi, que é dividida, na verdade, em várias palestras. A gente trata sobre a vida e a obra de Papi. Depois a gente trata de todas as ordens iniciáticas que o Papi teve acesso e, de alguma forma, congregou. E depois a gente trata de como essas ordens chegaram, de alguma forma, no Brasil, através do mestre Sedaior, que era discípulo de Papi, e os dois eram irmãos e discípulos de Amo Filipe de Leon. Peço desculpa, estou tentando passar o slide aqui. Tá. Então, ele teve. Primeiro, ele começou como capitão médico, chegou a general do exército britânico, e eu acho que ele é o único cara que eu conheço que foi general em dois exércitos, porque o czar russo fez dele general, fez dele e do Amo Filipe de Leon generais do exército russo, na época do czar, né? Então, o cara foi general tanto do Império Britânico quanto do Império Russo.
entendeu? Então, o cara, ele foi bem sucedido como médico, como pesquisador. Na época, as pesquisas dele foram sensacionais e chegaram, os textos dele levaram a altas compreensões e tudo mais sobre algumas técnicas e promoveu uma evolução na medicina. Então, ele teve um tremendo efeito na história das traduções iniciáticas, mas um efeito também no mundo material, no plano material, como médico, como general, e por conta das suas atitudes e suas, né, posturas sempre servindo ao próximo abnegadamente, acabou contraindo uma tuberculose, né, e isso perturbou ele foi levando até o resto da vida dele. Mas existem relatos que atribuem a morte propriamente dita dele a um trabalho mágico. E dizem que ele teve a visão da sua morte, entendeu? O que acontece, que eu não cheguei a escrever aí, mas eu falo na palestra sobre o Papi, ele chegou em casa e tinha uma magia na porta dele, sigilos mágicos e uma série de coisas. E ele olhou assim, dizem que ele estava acompanhado de um discípulo, ele olhou e falou assim, nossa, que belo trabalho que fizeram contra mim. Né? Seria essa a opinião dele, né? E o que aconteceu foi que ele, na verdade, morreu na escadaria do hospital, descendo de um andar para o outro. Né? Existem relatos dessa condessa, que era uma médium extraordinária e amiga dele, que mais ou menos na hora que ele faleceu, ele apareceu para ela e falou, né, ó, não sei o que acaba de acontecer, eu caí, começaram a me revistar, preciso que vocês entrem em contato com a minha esposa, entendeu? E aí desapareceu. Então isso você tem nesse livro aí, Vida e Mistério dos Rosa Cruzes, da editora Pensamento. E existem outros livros muito interessantes, eu tenho eles aqui, eu posso mostrar para vocês, esses 4 livros aqui, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, e esse livro aqui. Esse primeiro aqui foi feito junto com o mestre Sevananda, junto com o Felipe Encose, que era o filho do Papi, do Gerard Encose, entendeu? Então você vê sobre a vida e a obra, só que é concentrado mais na vida e na obra do mestre Amo Filipe. Mas como ele foi discípulo do Amo Filipe, você aprende também toda a história de Papi, principalmente nesse primeiro volume, entendeu? Bom, São Paulo tinha um espinho na carne. Alguns místicos dizem, místicos cristãos, tá? Dizem que ele foi aceito pelos outros apóstolos sem ter convivido com Jesus e chegado à categoria de apóstolo com o título de iso-apóstolo, que ele recebeu de Pedro, né? Que significa igual aos apóstolos, chamado muito comumente como 13º apóstolo, né? Dizem que foi por causa desse espinho na carne. Não se fala, ele só fala isso, que ele tem um espinho na carne e que Deus tinha colocado esse espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse. E para que ele tivesse a consciência que basta a glória de Deus. Alguns místicos acreditam que esse espinho na carne eram os estigmatas, que são aqueles ferimentos nas mãos, nos pés, né? Às vezes no lado, às vezes na testa da coroa de espinhos, que algumas pessoas extremamente religiosas apresentam isso. Existem muitos documentários interessantes sobre o assunto, tá? Muitos deles estão até disponíveis no YouTube, sobre esses estigmatas, né? Então, além disso, você tem São Francisco de Assis, que pediu perdão ao seu corpo pelos maus tratos. A galera mais cética da ciência parece que fez algumas pesquisas, coletou algum vestígio de roupa, não sei o que fez. Eu sei que surgiu uma suspeita que talvez São Francisco de Assis tivesse lepra, tá? Mas isso não é comprovado e não é reconhecido pela Igreja Católica, obviamente, né? Agora, alguns místicos cristãos, mesmo antes dessas descobertas aí, eles acreditavam que São Francisco de Assis teria sido um dos primeiros, se não o primeiro, os que não acham que Paulo foi o primeiro santo a
apresentar os estigmatas, né? Eliphas Levi tinha uma filha doente e tinha problemas seríssimos com a esposa. Amo Felipe de Leon teve uma filha doente, pediram para ele curar a filha dele, ele falou, gente, olha, eu vou curar só porque vocês estão pedindo, mas ela vai ficar bem por um tempo, depois ela vai morrer, porque é o processo dela que ela tem que viver, que ela tem que enfrentar. E isso está me deixando muito triste. E ele, inclusive, era uma pessoa tão conectada à filha dele que ele meio que, apesar de ser um mestre perfeito, né, ele ficou triste, né, e morreu menos de um ano depois da filha dele, né. John Fortune tinha leucemia, Padre Pio tinha os estigmatas, Madre Teresa de Calcutá tinha diversos problemas de saúde. Osho foi colocado numa cela e colocavam ele, ficavam mudando ele de prisão em prisão pelos Estados Unidos e sempre botando nas roupas de cama dele isótopos radioativos. Então ele foi envenenado pela CIA, entendeu? Mas o processo de morte dele foi sensacional, tipo assim, estava todo mundo reunido quando souberam que ele transcendeu, todo mundo caiu em gargalhadas, assim, milhares de pessoas rindo e dançando. Foi um processo belíssimo, dizem as pessoas que eu tive contato, que contam essas histórias, né? E aqui a gente chega no final da apresentação. Eu peço desculpas, dessa vez vocês viram que o tema realmente foi um tema um pouco mais, ele se estendeu um pouco mais, né? Mas é isso que eu queria falar para os irmãos, tá? E agora eu deixo o espaço aberto para observações, apontamentos, etc. Né? Só deixando claro, como vocês viram, mesmo os mestres têm enfermidades. E essas enfermidades são para quê? Sempre purificação, evolução espiritual e o processo de reintegração, que cada um tem o seu. Então, é normal. A doença, o sofrimento, as enfermidades fazem parte do mundo. E isso a gente tem que ter claro para a gente, e a gente tem que aprender a conviver com isso de uma forma positiva, transformando os desafios em oportunidades. E eu agradeço a todos os irmãos pela participação, pela paciência, por terem me acompanhado até aqui. E agora o espaço está aberto para a participação de quem tiver interesse em fazer alguma pergunta. Falei demais hoje, né, gente? Eu vou interromper a gravação e aí eu deixo a gente mais livre para fazer comentários e tudo mais.